nariz. Ali, ó, professora, né? Fred, não vai dar pra você fazer isso. Mandei despretensiosamente. Não sei falar essa palavra. Despretensiosamente. 8. Então, pra encerrar o nosso vídeo. Eu sempre erro no começo. Oh, meu Deus. Tô aqui mais uma vez, agora para falar com vocês sobre livros, porque nem só de maquiagem vive essa professora, né? Confere aí esse vídeo até o final, porque hoje eu vou dar 10 dicas de como ler mais. E, né, como eu sou uma pessoa legal, eu vou dar também um bônus. Eu vou contar pra vocês como que foi a minha trajetória pra sair do cenário de 2019, que eu só tinha lido 2 livros no ano inteiro, pra agora em 2020, que até a data desse vídeo eu já li 28 livros. Acreditam? E se esse é o seu caso, se você só tá lendo rótulo de shampoo, rótulo de maionese e essas coisas, fica aqui comigo porque eu acho que vai te ajudar bastante. Eu vou trazer aqui nesse vídeo o que deu certo pra mim. Pode ser que tenha coisa que você precisa adaptar, se inspirar, então não é uma receita de bolo, mas pode te dar uma ideia de onde partir, como fazer. Às vezes você tem esse desejo e quer ler mais e não sabe como começar. A primeira coisa que deu certo pra mim foi conversar com outras pessoas sobre livros. Comecei a conversar com as minhas amigas, com a minha família, até mesmo no trabalho, e eu comecei a ficar mais interessada por esse universo. A segunda dica, comecei a participar de um clube de leitura. Hoje, eu virei um pouquinho doida, né? Eu comecei com hoje eu tô fazendo parte de 5 clubes. Quando você faz parte de um clube de leitura, você consegue conversar sobre aquele livro que você leu. Fica muito legal, porque você consegue trocar experiências, sensações. Não sei se vocês sabem como funciona um clube de leitura. Então a ideia é o seguinte, algumas pessoas se juntam. No meu caso, o primeiro clube que eu comecei a fazer parte é o clube que eu tenho também um Instagram, que é o Clube Travessia. Há algumas amigas minhas que fizeram letras comigo na USP, se juntaram e a gente resolveu fazer esse clube. A gente conversa sobre aquilo que a gente leu. Depois desse clube, eu tenho uma amiga que se chama Marielle. Conforme ela foi vendo que eu ia postando no Instagram as coisas que a gente estava discutindo ou que eu estava lendo, ela começou também a ficar com esse desejo de poder conversar com alguém sobre o que ela lia. E ela me mandou uma mensagem falando que ela gostaria de fazer parte. E eu comecei a pensar que, além da Marielle, eu tinha outras amigas que eu gostaria de dividir essa experiência. E ela foi assim, aquele start que faltava para eu poder me interessar e colocar em prática o projeto de vamos ver se tem mais amigas que querem fazer isso e convidar. Mandei mensagem para as minhas amigas despretensiosamente e não é que muitas responderam que gostariam de fazer parte. Aí comecei a fazer parte de um segundo clube de leitura que é o Liter Amigas. Depois do Liter Amigas, eu comecei a descobrir que no próprio Instagram existiam perfis que estavam fazendo as leituras coletivas, que também é essa ideia de um livro para um grupo ler durante um período e depois conversar. Eu descobri o grupo do Instagram LC Hello Sunshine, no qual a gente lê livros que foram sugeridos pela atriz Reese Witherspoon no clube que ela tem lá nos Estados Unidos. Também faço parte do clube Sessão Reservada, da Beatriz Masson, que fez mestrado em Harry Potter. Eu conheci a Beatriz na USP e quando ela me contou sobre essa possibilidade de falar sobre Harry Potter, eu achei o máximo. Então a Beatriz, junto com um conhecido dela, chamado Bruno Tavares, tiveram essa ideia pra gente falar só da saga Harry Potter. Aí, como quem tá em 4 pode ficar em 5, a vida é louca, vamos então se enfiar mais um. Minha amiga que faz parte comigo do Travessia, a Gabriela, me mandou uma mensagem. Eu sei que você gosta de romance. O que você acha da gente fazer parte de um grupo que vai ler só romance? O
que vocês acham que aconteceu? Lá estava eu, fazendo parte deste grupo também. A terceira dica é consumir conteúdo que tem a ver com livros. Quando eu passei a assistir mais vídeos no YouTube, a ir atrás de Instagrams que falavam sobre livros, eu comecei a querer ler mais. Porque aí, gente, acontece um probleminha. Quanto mais você lê, mais livros você quer ler. Aí a lista, ó, ficou gigante. Mas é uma grande dica para te ajudar a ler mais. Se você quer ler mais, às vezes você pode acabar se atropelando. Então a quarta dica é estabelecer uma organização, uma meta do que você quer ler. Como surgiu esse problema bom? Como que eu vou ler livros de 5 clubes se eu não me organizar? Quando eu comecei a querer me organizar para poder dar conta de todos os livros que eu estava querendo ler, eu procurei no YouTube dicas para se organizar na leitura. Eu descobri um booktuber incrível chamado Bruno Neut, ou Bruno Neut. Vou deixar a foto dele aí para vocês verem quem é. Ele tem um Instagram que chama O Navegando, e um dos vídeos que ele compartilhou no canal dele aqui no YouTube foi sobre a planilha que ele tinha feito. Aí fui conversar com meu amado marido, e como ele é muito bom em Excel, eu mostrei aquele vídeo pra ele e falei: será que você consegue fazer uma parecida? Eu me inspirei na planilha do Bruno e criei uma que fosse apropriada pra mim. Sempre, tudo que eu falo aqui, vocês têm que lembrar desse ponto principal. O que eu estou falando pode servir como inspiração. Você não precisa necessariamente fazer desse jeito que eu tô falando. Não existe uma organização ideal. Cada pessoa vai encontrar a sua. Pra mim, deu muito certo a planilha que ele fez, porque ficou visual. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com prazos. Eu já contei aqui pra vocês que a minha primeira formação é jornalista, inclusive vou deixar aqui no card o vídeo em que eu falo disso. E eu aprendi a lidar com prazos, aprendi a lidar com metas, e eu trabalho muito bem desse jeito. Colocar numa planilha o que eu queria ler me ajudou muito. Só que só se organizar não vai dar certo se você não fizer o quinto ponto: estabelecer a sua rotina. Eu tinha uma ideia que eu poderia ser uma pessoa que leria mais se eu lesse um tempinho toda noite. Porque eu sou noturna, eu funciono melhor à noite. Mas, o que acontece? Eu sou casada, trabalho durante o dia, meu marido também, e à noite é o tempo que a gente tem pra ficar juntos. Começou a acontecer que nem sempre eu conseguia manter a rotina que eu tinha proposto pra mim mesma. A gente juntos, eu queria ver série, a gente queria ficar junto, a gente queria conversar. Não deu muito certo. Eu comecei a fazer a experiência de ler de manhã. E aí, ó, sucesso. Por quê? De manhã não é o período que eu trabalho. Eu sou professora e eu dou aula à tarde. Então eu comecei nesse período da manhã, antes de começar meus afazeres, ou coisa da casa, ou preparar as aulas, comecei a encaixar os livros. Comecei a ler todo dia 30 minutos. Isso foi virando um hábito. Em 30 minutos, a gente não tem noção de quantas páginas a gente consegue ler. Eu, por exemplo, em média, consigo ler umas 20 páginas a cada 30 minutos. Dependendo do livro, às vezes eu consigo ler uma página por minuto. Mas na média, vamos colocar que eu consiga ler 20 páginas por dia. Em um ano, a gente consegue ler 7.300 páginas, lendo 20 páginas por dia, que são só 30 minutinhos. Essas 7.300 páginas, elas podem ser uma média de 24 livros de 300 páginas, ou 30 livros de 240 páginas, ou 36 livros de 200 páginas. Essa foi uma grande ferramenta que já me fez sair de 2 livros em 2019 para 28 em 2020. O ano ainda não acabou. Vamos dizer que se eu lesse pelo menos mais 2 até o final de dezembro, eu estaria aí na média dos 30 livros de 240 páginas. Olha só, um pouquinho que eu me dediquei, o quanto eu consegui.
Nossa sexta dica é deixar o celular e as distrações de lado. Olha, gente, eu acho que isso é praticamente uma unanimidade em post que você for ler sobre dicas de como ler mais, vídeos. Tirar as distrações é muito importante, porque, por exemplo, as redes sociais, elas consomem muito nosso tempo. Quando a gente nem percebe, você já tá lá 30 minutos curtindo, respondendo comentário. E se você deixasse, por exemplo, o seu celular no modo avião, esses 30 minutos você poderia ler um pouquinho de um livro. Então não precisa assim de coisas megalomaníacas, mas precisa da sua força de vontade. Eu vou entrar com vocês na sétima dica. Deixar um livro por perto. A gente sempre tem uma brechinha que a gente nem percebe. Então, por exemplo, você vai ao médico e você não leva um livro. Pode ser que você tenha que esperar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Não sei. Esse tempinho, em vez de você ficar no celular, você pode ler um pouquinho. E você não precisa pegar um livro gordo. Você pode ler no Kindle, por exemplo. Ele pesa 160 gramas. É muito pouco. Dá pra colocar na bolsa, numa sacolinha, pra ler na fila do banco. É uma coisa que vai te ajudar se você aproveitar essa brecha. Você tá no seu quarto e tá com uma vontade de ler. Não tem um livro lá do lado da sua cama. Você acha que você vai levantar para ir atrás do livro? Não vai. A oitava dica é descobrir qual é o melhor período para você ler. Então, eu contei para vocês que para mim funcionou começar o dia lendo. Às vezes eu consigo ler um pouco de manhã e ainda um pouco à noite. Mas se eu não garanto a parte da manhã, provavelmente à noite acaba escapando. Quando eu não tô fazendo muitas outras coisas, eu tô ainda meio na preguiça, quero ficar na cama, isso acabou dando certo. Então, quando eu leio de manhã, eu consigo adiantar, consigo ler bastante página. Agora, à noite é mais difícil. Aí vem o soninho, né? Aí já complica. Penúltima dica, número 9. Você precisa tornar o momento de leitura algo confortável e prazeroso. Não é porque você viu no YouTube, no Instagram, todo mundo lendo, lindo na rede. Aí você falou, nossa, deve ser incrível ler na rede. Que se você tiver uma rede, aquilo vai ser o melhor para você. Não é porque seu amigo lê na cama que aquela é a melhor posição para você. Nem sempre o que é bom para uma pessoa é o que é bom para você. Agora, nossa última dica, número 10. Procurar ler o que você gosta. Não fica indo atrás da falsa ideia de que eu vou ler porque eu quero ser culta. é ótimo ler para ganhar conhecimento, para ganhar cultura, mas você tem que fazer o hábito da leitura uma coisa da qual você goste, para poder colocar essas coisas na sua rotina. E como eu tinha prometido, vamos ao bônus. 11. Não tenha medo de abandonar um livro. Eu estou aqui falando para você ler mais, mas se você pegou um livro e esse livro não está rolando, deixa ele de lado. Tem muito livro legal para você ficar amarrado num que tá chato. Se você se perdeu aí todas as coisas que eu contei, vamos lá pro nosso resumo das 10 dicas para você guardar e começar a colocar em prática, hein? Conversar com outras pessoas sobre livros, participar de um clube de leitura, consumir conteúdo que tem a ver com livros, estabelecer uma organização, estabelecer a sua rotina, deixar o celular e as distrações de lado, deixar um livro por perto, descobrir qual é o melhor período para você ler, tornar o momento de leitura confortável e prazeroso, procurar ler o que você gosta. E o nosso bônus, não tenha medo de abandonar um livro. Se você tiver alguma dica que pode ajudar o seu amigo ou até mesmo quem você não conhece a ler um pouco mais, deixa aqui nos comentários. Tenho certeza que essa troca vai enriquecer demais, hein? Às vezes você pode falar coisas que eu nem pensei. 2021 tá logo aí. Quem sabe essa daí não é a sua promessa de ano novo, hein? Porque afinal de contas, como é que pode você não se apaixonar por um bichinho desse? Não digo só o Harry Potter, tá?
mas os livros de forma geral. Take it easy.